Pai, olha! Legal! Como ele é rápido, hein? Vamos olhar por aí? Há muita coisa interessante para ver aqui, mas nem tudo dá para ver com os olhos. Como assim? Lembra do nosso estudo em família? Você queria saber como conhecer bem a Deus e ser amigo dele, lembra? Sim, eu lembro. É por estudar a Bíblia. Isso mesmo, estudar a palavra de Deus é o melhor modo. Mas existe outra maneira. Por exemplo, pense no rei Davi. O que ele via quando olhava para o céu à noite? Estrelas? Está certo, mas ele via mais que isso. Ele via Jeová. Mas como ele via Jeová nas estrelas? Não podemos ver Jeová. Davi podia ver quem é Deus, sua personalidade, por observar as coisas que ele fez. Isso o ajudou a se achegar a Deus. Você pode se achegar a Jeová do mesmo modo, olhando o que ele fez na terra e as estrelas no céu. Muitos gostam de observar a criação, mas poucos percebem que ela nos revela um pouco da mente e do coração de nosso grandioso Criador. No passado, Davi aprendeu sobre Jeová por meio de sua palavra inspirada, mas também viu e se achegou a ele por meio da criação. Quando vejo os teus céus, trabalhos dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem terreno para que tomes conta dele? Davi amava Jeová e via o poder, a sabedoria e o amor dele refletidos em tudo à sua volta. O mundo em que vivemos hoje foi feito para nos distanciar de nosso Criador. Você tira tempo para olhar além do mundo criado pelo homem? Ao fazer isso, até as coisas aparentemente comuns se tornam extraordinárias à medida que você abre os olhos para ver aquele que as criou. A vida, o nosso planeta, o céu estrelado. Olhar essas coisas ajudará você a ver Jeová e o achegará mais a ele. Em Gênesis 15:5, Jeová convidou Abraão a olhar para os céus e contar as estrelas. Quantas estrelas ele conseguiria contar? Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. Será que conseguimos compreender o que um número tão grande assim representa? Podemos tentar por comparar cada estrela de nossa galáxia a uma página de um livro. Quanto tempo levaria para olhar essas páginas? Se você olhasse uma página por segundo, seria preciso mais de 3.000 anos. Para conseguir contá-las durante sua vida, você teria de passar cerca de 50 páginas por segundo sem parar nenhum instante. Nós não temos a capacidade de contar as estrelas, mas Jeová sabe até mesmo o nome de cada uma delas. Olhando além de nossa galáxia, os astrônomos estão descobrindo que certas partes do céu, que na Terra parecem quase vazias, na realidade contêm milhares de galáxias. Mas será que Jeová as espalhou aleatoriamente? Até mesmo numa escala tão grande como essa, pode-se ver uma perfeita organização. Há um que estende os céus como uma gaze fina e que os estica como uma tenda em que morar. Todos esses gigantescos corpos celestes estão em constante movimento,
Seus movimentos precisos foram comparados à coreografia de um complexo balé. Além da imensa quantidade de estrelas, a distância entre elas também é algo assombroso. Vamos tentar visualizar a distância entre o nosso Sol e a estrela mais perto dele, a Próxima do Centauro. Imagine se pudéssemos encolher nossa Via Láctea até que o Sol ficasse mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, e então o colocássemos perto de Nova York. Nessa escala, a Próxima do Centauro estaria a quase 6.000 quilômetros de distância, em Paris, França, e seria um pouco menor que uma bola de golfe. De fato, o Sol fica a quase 40 trilhões de quilômetros da estrela mais próxima dele. Só de olharmos as estrelas, já sentimos grande reverência por Jeová. Mas, como descrito no livro de Jó, o que nós vemos são apenas as beiradas dos seus caminhos. Quando o profeta Isaías olhava as estrelas, ele percebia as qualidades de Jeová. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas até mesmo por número, chamando a todas elas por nome. Devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder, não falta nem sequer uma delas. Quanto poder foi necessário para criar todo esse universo? Um átomo contém uma quantidade impressionante de energia. Mas o homem usa essa energia para destruir. Em contraste com isso, assim como um oleiro usa o barro, Jeová usou habilidosamente sua energia dinâmica para criar toda a matéria do universo. Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Hoje em dia, conseguimos observar regiões remotas do universo. E nos admiramos ao contemplar a vasta extensão da criação. Tuas, ó Jeová, são a grandeza e a excelência. Teu é tudo nos céus. Na tua mão há poder e potência. Quando levantamos os olhos para os céus, vemos evidências do incomparável poder de Jeová. Jeová é poderoso. Mas será que ele se importa com a gente aqui na Terra? Ele já mostrou que sim, por ter projetado um lar confortável, ideal para vivermos. Pense no espaço sideral e em como ele é deserto. Mas a Terra é um oásis. Lembre-se do que Isaías disse, o formador da Terra e aquele que a fez, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Mas de que modo Jeová formou a terra para ser habitada? Muitas vezes não paramos para pensar na importância da água, a substância mais abundante na terra. Mas ela é essencial para a vida. Se analisarmos a composição da água, o que podemos aprender daquele que a criou? Num único copo de água, há incontáveis trilhões de moléculas. A composição dessas moléculas é surpreendentemente simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. O oxigênio tem uma carga levemente negativa e o hidrogênio uma levemente positiva. Essas cargas opostas se atraem, como se fossem minúsculos ímãs,
formando as chamadas pontes de hidrogênio. Em que resulta esse projeto simples, mas inteligente? À medida que esfria, a água se contrai e fica mais densa. Mas quando sua temperatura vai se aproximando do ponto de congelamento, algo inesperado acontece. Diferentemente da maioria dos líquidos, a água começa a se expandir. À medida que ela congela, as pontes de hidrogênio se fixam e formam cristais de estrutura semelhante a uma malha de trama bem aberta. Por causa dessa estrutura ímpar, o gelo é menos denso do que a água no estado líquido e flutua. Essa característica impede que a água dos lagos, dos rios e até dos oceanos acabe congelando por completo. Assim, Jeová criou o gelo, um isolante térmico natural, que preserva a vida na água que fica por baixo. De fato, a sabedoria de Jeová é vista no modo perfeito como ele criou o mar e as fontes das águas. Seria impossível haver toda essa água se a posição da Terra em nosso sistema solar não fosse a exata, cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra estivesse só 5% mais perto do Sol, o calor abrasador tornaria a vida impossível. Se a Terra estivesse só 1% mais longe do Sol, temperaturas baixíssimas formariam enormes camadas de gelo que cobririam grande parte do globo. Além disso, Jeová fez a Terra do tamanho exato. Se a Terra fosse um pouco maior, a sua gravidade seria mais forte. O hidrogênio, um gás leve, se acumularia por não poder escapar dessa força de atração da Terra. Com o tempo, a atmosfera seria inóspita para a vida. Por outro lado, se a Terra fosse um pouco menor, ela não reteria as águas de superfície nem o oxigênio, que é essencial à vida. Em ambos os casos, quer a Terra fosse maior, quer menor, não haveria vida. Tanto o tamanho da Terra, como a sua distância do Sol, indicam que Jeová a formou para ser habitada. Orbitando ao redor do nosso planeta, há uma fiel testemunha de que Jeová projetou nosso lar com um objetivo. Será que a Lua não é nada mais que um adorno criado para embelezar o céu? O salmista declarou que Jeová fez a Lua para os tempos designados. Qual é a função dela? Medindo 1/4 do diâmetro da Terra, a Lua exerce uma grande força gravitacional em nosso planeta, estabilizando a inclinação do eixo de rotação da Terra. Sem a Lua, essa inclinação oscilaria de aproximadamente 0 grau a 85 graus por longos períodos. Isso afetaria seriamente o nosso clima. Numa parte da Terra, as temperaturas seriam altíssimas e na outra, baixíssimas. Por manter o clima e as estações em equilíbrio, a Lua, além de bela, é essencial para a vida. Realmente, é apropriado que a Bíblia se refira à Lua como fiel testemunha no céu. Quando você ouvir o barulho suave da água, quando sentir o calor do sol, quando contemplar a beleza da lua, agradeça a Jeová que com muito amor preparou nosso lar terrestre.